uma forma de responder aí, como é o caso da letra D, letra E. Para quem está chegando agora, nós estamos ainda na página 17. É uma correção. Posso retirar a página? Nós vamos falar hoje sobre um atleta. Está acontecendo aí um movimento no mundo, né, por conta do George Floyd, que é o caso dos problemas racistas que existem no mundo. E nós vamos falar sobre um atleta chamado Jesse Owens, que ele foi um dos vítimas de racismo na década de 30, 40, e foi o atleta a conquistar mais medalhas em todos os tempos, e foi uma vítima de racismo em massa, tá? Vocês vão ver, eu vou falar um pouco da história dele, tá? E também porque ele participou das Olimpíadas de 1936, justamente na época da Alemanha nazista. Então você já imagina como era o nível de racismo que ele sofria, né? Jesse Owens. Na verdade, ele não era jogador, ele era um atleta, ele era da modalidade dos corredores, né? Ele corria. Nesse lado aí, nessa página aí, fala tudo sobre as nacionalidades. Professora, mas na época da Grécia Antiga eram só os gregos que estavam inseridos nesses Jogos Olímpicos? Não, as regiões por perto também. Então, outros reinos ali por perto também colocavam, né, seus melhores competidores para ir contra a Grécia, porque a Grécia era o berço de tudo. Então, aquele que fora da Grécia, né, que não era grego, conseguisse ganhar, claro que ele era o mais requisitado, mas era muito difícil. A Grécia era como se fosse ela era uma superpotência de tudo isso aí. Posso tirar? Você não precisa fazer a resposta igual, idêntica, ou copiar toda ela, tá, gente? Isso aí é só uma forma de. É uma das maneiras de responder essas questões aí. Claro que quem tinha o interesse desses Jogos Olímpicos
eram sempre os deuses, os reis, né, da época, a família real da época seria isso, porque eram eles que acabavam ganhando tudo, ganhando prestígio, ganhando até mesmo terras. That's okay. Você pode tirar uma foto também, depois fazer isso aí com mais calma, tá? É, a número 2 é individual. É por isso que eu não coloquei aqui para vocês fazerem ela, porque no meu livro também ela não está respondida. Ela se torna uma resposta individual. Então, pessoal, nós vamos agora para a página 19, que é o vocabulário do seu livro. E aí, na página 19, quem já está aí na página 19, nós vamos começar com esse vocabulário aí, para depois eu falar sobre a história do Jesse Owens, na Alemanha nazista. Não necessariamente ele era norte-americano, tá? Ah, deixa eu ver, cadê? Achei. Página 19. Como eu não tenho, o Zoom não tem como colocar o track do livro, o livro de vocês não comporta no Zoom. Então eu tenho que ficar tirando fotos. Aí o que acontece? Eu vou falar as palavras e depois nós vamos numerá-la, ok? Mas antes disso eu vou falar a sequência delas aqui, a forma de pronúncia de cada uma, tá? Athlete, que é a primeira imagem. Businessman, que é o homem de negócio, né? Normalmente é o empresário. Businesswoman, que é a empresária. Century, os 100 anos, né? O século. Champion, o ganhador. Horse, cavalo, porque tinha muitas modalidades com cavalos, principalmente na Grécia Antiga. Hurdle, que são os obstáculos. Jump, né? Pular esses obstáculos. Medal, medalhas. Motorcycles, hoje nós temos algumas modalidades com motos. Race, que é a corrida. Right, correto, né? Certo. Runner é o corredor, é o atleta que corre. Sport são os esportes variados. E wrong, errado. Esse certo e errado aí é com relação às disciplinas do jogo. Se o atleta não seguir as disciplinas desse jogo, dessa modalidade, ele é desclassificado, tá? Então vamos lá, gente. Atenção aí, porque eu vou falando e vocês vão anotando, ok? O número 1 já está escrito, que é o right.
Number 2, athlete. Number 2, athlete. Number 3, runner. Number 3, runner. Number 4, sport. Number 4, sport. Number 5, wrong. Number 5, wrong. Number 6, jump. Number 6, jump. Number 7, businessman. Number 7, businessman. Number 8, motorcycle. Number 8, motorcycle. Nine, century. 9, century. 10, race. 10, race. 11, hurdle. 11, hurdle. 12, businesswoman. Businesswoman. 13, medal. 13, medal. 14, horse. 14, horse. And 15, champion. 15, champion. E aí, eu vou pôr a sequência aí para vocês. 2, ok, 14, 10, 7, 11, 1, ok, vou colocar aqui para quem ainda não viu. 12, 6, 3, 9, 13, 4, 5, 8 and 15. E aí nós temos a sequência desse vocabulário. Todo ele está ligado com o atletismo, com os jogos. A opção desses jogos também está ligada à disciplina, porque assim, tem pessoas que são muito boas em correr, mas existe uma regra para isso, né? Tem a corrida dos 200 metros rasos, são falar de 200 metros rasos porque são dos 200 metros curtos. Tem a corrida de 400 metros, tem a corrida de 1 quilômetro. Então, assim, cada competição dessa tem um competidor. Então, isso são regras, né? São disciplinas dentro dos Jogos Olímpicos.
Esses businessmen, businesswoman, são os empresários, as pessoas que patrocinam, como eu falei na última aula, né? Um atleta, ele não tem, normalmente, ele não tem condições suficientes para bancar toda a viagem dele para algum lugar. Suponhamos que esse ano tivesse as Olimpíadas, porque não vai ter por conta da pandemia. Esses atletas brasileiros, eles teriam que ter condições suficientes para pagar as passagens de ida e volta para o Japão, estar no Japão durante todo o período de Olimpíada, né, que seria aí mais ou menos um mês e pouco, talvez, ou até mais, dependendo do preparo dele. É muita coisa. Nessa hospedagem tinha que ter a comida, a alimentação necessária, os médicos necessários, né, para acompanhar esse atleta, os guias necessários, né, o técnico necessário para isso, o coach. Então, assim, isso tudo, o atleta ele tem que ser muito bom de bolso para conseguir fazer isso sozinho. Por isso que existem os empresários e os patrocinadores, são eles que vão ao encontro desses atletas e entregam esse dinheiro, né, como se fosse uma bolsa, vão patrocinando ele. Depois que vocês viram aí, eu vou falar agora. Claro que eu não vou ler todas as páginas, porque é muita página, da página 21 à página 27. Começo aí com Jesse Owens. Ele era um corredor, tá, gente? Era um atleta de corridas. Esse atleta aí, ele era norte-americano, negro, tá? E ele conseguiu participar das Olimpíadas de 1936 por um único motivo. Não é porque os americanos queriam ingressar negros dentro dos Jogos Olímpicos, não. É porque naquela época os norte-americanos não eram a favor do nazismo, né, de Hitler. Então, como uma forma de sabotar os Jogos Olímpicos que aconteciam na Alemanha, eles levaram os norte-americanos, inseriram negros na competição. Olha só, daí você já parte pela ideia do racismo, né? Foi uma forma de provocação e não pela competência desses atletas, tá? O que acontece? Esse James Cleveland Quinn, o nome dele era James Cleveland Quinn, ele foi chamado de JC porque a vida dele foi migrar do sul dos Estados Unidos até o centro-sul, ou centro seria normalmente o centro-oeste dos Estados Unidos, por questão de melhor qualidade de vida, né? Os negros tinham muito isso, né? Migrar aquelas cidades, estados do sul dos Estados Unidos para conseguir emprego ou melhores de vidas em outro canto. E aí o que acontecia? Acontecia que esses negros muitas vezes não tinham a oportunidade necessária e iam estudar em escolas mistas, né, que naquela época era chamada de escolas mistas porque tinha negros e brancos, mas não eram escolas muito bem vistas pela sociedade americana, né, porque naquela época existia uma forma de apartheid. Tudo tinha lugares para negros e lugares para brancos. Era sempre assim, tinha o banheiro dos negros, banheiro dos brancos. Ônibus que iam apenas negros, ônibus que iam apenas brancos. Hospitais para negros, hospitais para brancos. Então, era sempre pessoas de cor. Eles não colocavam black ou white, eles colocavam colored pessoas, né? Pessoas de cor e pessoas brancas. Seria mais ou menos isso. E esse Jesse James aí, Jesse Owens, o nome dele era James, ele foi competir na Alemanha, na época que Hitler era o cara, né, do nazismo todo, bem naquele período
do nazismo alemão. E ele conseguiu desbancar todos os alemães que estavam competindo com ele. Ele levou 10 medalhas de ouro para casa. Hitler, que estava na arquibancada, lá com o chanceler do local, o que Hitler fez? Se levantou e saiu da arquibancada. Porque Hitler foi o primeiro a acusar os Estados Unidos de enviar negros para a competição. Para Hitler era desnecessário. E quando isso, para Hitler foi desnecessário, principalmente porque naquela época Hitler defendia a raça limpa, né, a raça puritana, que eram os brancos, loiros, altos, alemães, era a raça pura. Então vai o negro, exato, e vem o negro norte-americano. Negro esse que os Estados Unidos levou não é para inserir os negros dentro dos Jogos Olímpicos, não. Era para mostrar ao Hitler que os Estados Unidos estavam sendo contra aquela forma de governo, tá? Era para desmistificar, seria mais ou menos isso. E esse Jesse Owens, ele foi o cara, ele desbancou todos os alemães nessas corridas aí. Quando Hitler viu que a raça puritana dele estava perdendo nos jogos, o que ele fez? Ele levantou, já fiz, mas eu faço de novo no finalzinho. Hitler levantou e saiu das arquibancadas, simples assim, tá? E aí, quando foram entrevistar o Jesse Owens, esse corredor aí, perguntaram como é que ele se sentiu a respeito, né? Ele falou que não se importava. Na verdade, ele não se importava muito, porque quando ele chegou nos Estados Unidos, ele também não foi recebido com aplausos e com festa como os outros atletas foram recebidos, não, tá, gente? Ele nem foi o presidente da República da época, isso, nem dele nem dos outros negros que foram participar, tá? Não foi só ele, não, foram outra equipe de negros também. O presidente norte-americano simplesmente não os convidou para visitar a Casa Branca, para dar saudações e nada disso. Porque simplesmente eram negros, por isso, tá? E com o tempo ele começou a ser ativista também, ele virou, ele se aposentou mais ou menos na década de 40, 50 e virou empresário de outros atletas. Ele ajudava outros atletas também negros, principalmente, tá? A chegar a esse topo. Mas ele sofreu todo tipo de racismo possível. Ele foi encontrado como corredor na escola, né? Na escola, os professores viram o perfil dele para correr e conseguiram inserir ele dentro desse contexto aí olímpico. Foram os professores da escola do ensino médio que ele frequentava. Ele era muito pobre, tá? Ele era o mais novo de 9 irmãos. Então, você pode já perceber o tanto de preconceito que ele carregou nas costas, principalmente num país como os Estados Unidos, que é um país que era altamente preconceituoso na época, tá? E ele se inscrever e ser chamado para uma Olimpíada foi um marco da carreira dele, foi um marco da vida dele. Só que, para vocês terem noção, depois disso, depois que ele ganhou as medalhas, ele competiu aí, gente, fora dos Jogos Olímpicos, ele competiu 42 vezes. E nessas 42 vezes ele ganhou. Então ele ganhou, fora do contexto olímpico, 42 vezes. Ele ganhou todas, ele nunca ficou em segundo lugar. O cara era o cara, né, das corridas. E para ele sobreviver, gente, um atleta do porte dele, para ele sobreviver depois das Olimpíadas de 1939, depois desses jogos todos, ele teve que competir com cavalos.
As pessoas, para ele ganhar dinheiro, o pão de cada dia, ele competia corrida com cavalos. Os grandes empresários, as pessoas que queriam ver correr, colocavam cavalos para ele competir junto com animais, né, para ele conseguir o sustento. E ele, bom, possivelmente sim, outras vezes não, né, porque a força de um cavalo é diferente da força humana. Mas para você ver o tamanho da humilhação como atleta negro que ele sofreu na época, né? Um atleta do porte dele, inclusive teve uma hora lá, segundo os relatos, né, que o próprio Hitler teve que levantar e acenar, né? O próprio Hitler, no final dos jogos lá, teve que levantar e acenar para ele porque viu que, de fato, ele era o cara, né? Mas mesmo assim, Hitler depois criticou os Estados Unidos por levar negros para os Jogos Olímpicos. E aí, logo depois, por ele deveria ser reconhecido como atleta, deveria ter todo um preparo, patrocínio como os brancos tinham. Os brancos já tinham esses patrocínios na época. Os negros não. Então, o que acontece? Ele foi trabalhar de correr com animais. Isso é muita humilhação, né? Mas aí ele deu a volta por cima, conseguiu superar tudo isso e virou empresário, tá? Ele morreu em 1980 por câncer no pulmão. Ele fumava muito, então, câncer de pulmão. Ele começou a fumar muito e aí teve o câncer de pulmão. Em 1980 ele chegou a falecer, tá? Mas ele é um dos marcos do atletismo americano. Sim, pode perguntar. Não entendi, pode. Exatamente, exatamente. Ele também é um marco para o negro, né? Para a sociedade negra americana. Porque, para vocês terem noção, o negro nos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre teve um tipo de apartheid dos negros, né? Houve um tempo nos Estados Unidos que existia competição de quem era mais branco, quem não tinha linhagem nenhuma com negros. E aquela família que era mais branco ganhava dinheiro, para você ter noção do tamanho do racismo que acontecia nos Estados Unidos. E esse racismo ele só foi parar, só foi cessar em 1960, assim, parar assim, porque até hoje existe, né? Mas eu estou dizendo assim, todo esse preconceito colossal, exatamente. Em 1960, com Martin Luther King, que pediu para as autoridades americanas cessar com esse preconceito com os negros, de ter banheiro dos negros, banheiro dos brancos, ônibus dos negros, ônibus dos brancos. O negro não pode ser consultado no mesmo hospital dos brancos. Essas coisas assim. Sempre, sempre. Os hospitais dos negros não tinha nada, né? Porque, vem cá, numa América tão racista como os Estados Unidos ali, ter médicos negros não tinha, né? Era muito raro um negro chegar a fazer medicina e chegar a ser médico nos Estados Unidos. Então, o que é que acontecia? Os hospitais de negros normalmente eram curandeiros, né? Essas madres, freiras, que ajudavam, né, em partos, em curas. Logo, o hospital dos brancos tinha tudo que necessitava, né? Médicos cirurgiões, médicos cardíacos, cirurgiões plásticos, tudo. Para vocês verem o tamanho do, do, da injustiça, né? Eu acho isso uma injustiça racial. E o que vocês estão vendo hoje com Floyd, isso é um reflexo de anos e anos de racismo, tá? Pessoal, a página 28, vocês vão responder de acordo com esse texto aí que eu falei para vocês. Tudo que eu falei está neste texto, tá bom? Vai ficar para casa.
E na próxima aula eu vou corrigir assim como eu corrigi a página 17, tá? E aí tem as datas do que aconteceu com o Jaycee durante toda a sua rotina como atleta. Vocês vão lendo aí, vocês podem até pesquisar mais sobre ele. A história dele é muito bonita, tá? Jaycee Owens, ele era chamado de DC, mas como ele não conseguia, ele tinha um sotaque muito sul, né, do sul dos Estados Unidos, os professores achavam que o nome dele era Jaycee, e não DC, era Jaycee. Colocou ele como Jaycee Owens. Mas o nome dele era James Cleveland. Mas durante toda a vida dele, ele foi reconhecido como Jaycee Owens. É uma história triste, tá, gente? Assim, não só com ele, mas com todos. É uma história muito triste.